E aí galera, como vai? Tudo bem? Aqui eu sou o Caio Rezende com mais um vídeo para o canal Evangelista dos Gentios e hoje vamos às conclusões finais desta série do que você me perguntou, o que é a igreja? Pergunta de internauta, um assunto vasto, mas graças a Deus chegamos ao final hoje. Se o vídeo ficar maior do que eu tenho tentado fazer de 15 a 18 e a maioria tem chegado a esses minutos, paciência, porque eu quero fazer as conclusões, as conclusões finais. Não é uma conclusão, é só as considerações finais, melhorando isso, corrigindo. Considerações finais do que é a igreja. No vídeo de ontem eu falei de igreja, mas não foi a conclusão, que a conclusão é aqui, onde nós vamos voltar a Mateus 16, 16, 18. Eu estou falando baixo porque eu estou gravando sempre tarde da noite e estamos com uma bebê em casa, um presente de Deus para a nossa vida, e tudo isso tem dificuldade, falta de um bom microfone, falta de patrocinadores, de membros que contribuam, mas até aqui nos ajudou o Senhor, como disse Samuel lá na Ebenezer, a pedra de Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, vai continuar nos ajudando. Nos ajuda aí, levanta o seu volume e nos ajuda a crescer nesse canal. Se você gosta desse canal, deixe o seu like e participe conosco sempre. Voltando ao a continuação do vídeo 4, e o 5 foi uma continuação, mas não foi esse assunto, foi só para não ficar sem gravar vídeo. Eu vou me esforçar ao máximo para estar gravando vídeo sempre, diariamente, todos os dias, ter vídeo todo dia nesse canal. Então vai ter momentos que eu vou estar falando de um assunto e para não ficar sem, porque esse assunto aqui exige pesquisa, pontuação, recordação, para não falar besteira, não falar bobeira, e te passar coisas convictas, pontuação certa, informação correta. Então, para não fazer bobeira, a gente vai fazer às vezes alguns vídeos que tem a ver com o assunto, mas que não vai ser a continuação de uma série ou de um vídeo que precisa fazer 2, 3 ou quem sabe um só. E lá eu disse que se eu parasse por ali, ou se eu continuasse ali, melhor dizendo, eu iria para Mateus 16 e 18, que é Jesus dizendo a Pedro que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. As portas do Hades, porque a palavra grega para inferno, Hades, né? A palavra hebraica para inferno, Seol, que ao mesmo tempo também é sepultura, para onde vai o nosso corpo, né? E palavra Geena, se não estou enganado, aramaica, para o lugar do crematório, não crematório de corpo, se bem que jogavam corpos lá, e tudo que era podre, tudo que era indesejado, tudo que era lixo, era jogado no Geena. Desde os dias de Jó, o próprio Jó foi parar no Geena. Também serve para inferno. E em infernus, em latim, da onde deriva a palavra inferno do nosso português,
as portas do Hades não edificarei minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Antes de Cristo, todos os mortos eles iam para o Hades, ao seio de Abraão, também conhecido como paraíso. Depois da morte de Cristo, esse lugar foi retirado dali das regiões inferiores do inferno, do Hades, e elevado a Nova Jerusalém. Efésios 4, do 9 ao 12. A partir da ressurreição de Cristo, todos os crentes da igreja são levados diretamente para a Nova Jerusalém. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 24. As miríades, as milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos santos aperfeiçoados, a Jesus, um mediador, um sacerdote que intercede por nós, e há um sangue que ele aspergiu na cruz do Calvário que fala mais alto do que o sangue de Abel, primeiro justo da história da humanidade que sofreu um homicídio. Por isso, pelo sangue de Cristo e por esse lugar providenciado no céu, as portas do Hades, as portas do inferno jamais prevalecem contra algum membro da igreja de Cristo, a igreja invisível. Portanto, Deus, para tanto, melhorando isso, Deus escolheu 12 homens que representam os 12 fundamentos da igreja. Apocalipse 12, versículo 14. E cada um dos seus apóstolos, ali dos 12, representa um fundamento. Apenas um era removível. Hebreus 3, 1 ao 6. E esse foi substituído pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3:10. Houve a eleição de Matias lá, mas foi uma precipitação dos apóstolos. Deus já havia escolhido o antemão Paulo, só não era o momento dele ainda. Mas para apressar isso, em Damasco houve um aborto na vida dele e ele virou outro homem. Comentário para um outro vídeo. O que Deus faz na nossa vida, um aborto, quando Ele nos tira do mundo, que a gente luta. Paulo, homem, mulher, menino, criança, idoso. Coloca-se no lugar de Paulo. E Jesus está falando contigo agora. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Você vai recalcitar contra os aguilhões? Jesus vai ter um encontro contigo e vai te abortar desse mundo. Você vai nascer no mundo espiritual, na igreja invisível. Mas voltando aqui para o texto, pro vídeo. Mas todos eles, todos os apóstolos, representavam o fundamento dos apóstolos. Jesus dirigiu-se a Pedro, não somente Pedro, o príncipe dos apóstolos. Um dia eu vou fazer um vídeo só dos príncipes, o príncipe dos profetas, o príncipe dos pastores, o príncipe atual dos pregadores no Brasil. Talvez os 10 mais, ou o top 6 ou o top 5 dos príncipes. E Pedro vai estar no meio, porque ele é o príncipe dos apóstolos. O bispo primaz, todos são bispos, mas ele é o maior entre os pares. O bispo primaz,
o maior entre os pares, porque todos são bispos, são pares, são iguais. Não somente Pedro, o príncipe dos apóstolos, era o fundamento, mas não só Pedro era o Petros. Tu és Petros, e sobre esta rocha, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Petros, fragmento de pedra, fragmento da rocha de que é Cristo. Aquela mesmo que viajava pelo deserto acompanhando a peregrinação de Israel. Pum, 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 em cada lugar. Até Moisés feri-la 3 vezes. Todos os profetas, todos os patriarcas, todos os homens da história da Bíblia, eles viveram de alguma forma a morte e a ressurreição de Cristo, a crucificação, o Daniel na cova do leão, experimentando a morte e depois a ressurreição saindo no outro dia. Moisés experimentando a nação de Israel, a tipologia da nação de Israel, furando Cristo na cruz do Calvário. Sansão matando o leão, e o leão para ele, na vista dele, na mão dele, era como se fosse um cordeiro, mas era um leão atacando ele, ele representando, sendo a tipologia de Israel que matou o cordeiro, mas que ele ressuscita como leão da tribo de Judá. Todos, de alguma forma, eles viveram a morte e a ressurreição de Cristo. Alguns só a morte, alguns só a ressurreição, alguns a morte e a ressurreição. Material para outro vídeo. E não só Pedro era o fragmento de pedra, o fragmento da rocha que era Cristo, mas também os outros apóstolos eram Petros fundamentais. De novo, Apocalipse 21:14. Assim, a igreja, o que é a igreja? Assim, a igreja foi edificada e doutrinada na doutrina dos apóstolos e os fundamentos também dos apóstolos. Efésios 2, do 20 ao 23. O que é a igreja? A igreja é tudo isso que foi falado, que foi dito nesses 5, 6 vídeos. E muito mais, porque aqui é só as considerações finais, não é conclusão, porque a gente não conclui nada. A Bíblia é infinita. Multiplica aí 31.173 vezes 31.173 vezes. Vai dar um número lá. Você que é matemático, coloque aí embaixo como que se fala a nomenclatura desse número. Quantos bilhão, zilhão é. Porque eu não sou matemático, não até sei alguma coisa, mas não chego a esse ponto. Coloca aí nos comentários o número dessa quantidade, porque esse número é o número de cada vez, é a quantidade de números que cada um versículo da Bíblia pode ser interpretado. É uma hermenêutica infinita. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal. E você se inscrevendo, eu vou terminar com uma... Eu não prometi no começo, mas eu vou terminar com uma dica teológica. Essa dica teológica vai ser uma aulinha sobre a Carta de Romanos. Carta de Romanos, que é coisa tremenda, né? Carta de Romanos que levou Martinho Lutero passar 2 anos na escola bíblica dominical estudando só ela. Carta de Romanos que influenciou Karl Barth, que escreveu um outro livro com o mesmo título, Carta aos Romanos. Coisa tremenda. E no ano de 48 depois de Cristo, 48, 49, Atos 12, 25, Paulo e Barnabé, eles vão
eles vão ali em Jerusalém, eles ouvem a mensagem de Tiago, e quando eles saem dali e partem para uma nova viagem, Saulo resolve que no futuro vai escrever sobre as obras da carne, as obras sobre. Paulo resolve que vai escrever no futuro das obras da carne sem fé. Por quê? Porque ele ouviu Tiago, pregador de uma mensagem só. Mas pregador de uma mensagem só não é uma mensagem medíocre. O pregador de uma mensagem só é o pregador de uma mensagem profunda. Porque com o passar dos anos ele vai aprofundando essa mesma mensagem. Mauro Cerula foi pregador de uma mensagem só. Não quero saber do final da vida dele. Estou falando, estuda tudo, busca o que tinha, o trabalho que esse homem fez. Percebi agora que eu não coloquei a aliança, irmãos. É correria, muito. Cheguei do trabalho, tomei banho, fiquei estudando para fazer esse vídeo, acabei esquecendo. Mas, voltando aqui, a mensagem de Tiago em 48, 49, antes da carta já era a mesma mensagem. As obras sem fé são mortas. Influenciou Paulo. E Paulo saiu dali sabendo que no futuro ia escrever sobre isso. Romanos 3, 18 e 21. Para dar uma confirmada no que eu estou falando. Fazer uma citação, uma pontuação do que eu estou falando. E ele sai dali, ele parte para a terceira viagem missionária. Atos 19, 21 e 22 é o fim da terceira. Atos capítulo 19, do versículo 21 ao 22, é o fim da terceira viagem missionária. E Paulo, no final dessa terceira viagem, ele está desenvolvendo a carta aos Romanos, escrevendo, fazendo desenvolvimento. E isso aí já é ano 55. Lá em 57, 58, Paulo, ele passou o inverno em Corinto, onde ele já com o projeto pronto e o desenvolvimento já todo anotado, pronto, ele redigiu a epístola aos Romanos. Então, ele regressa. Você vê que lá no 21 e 22 de Atos 19 que eu apontei, você consegue ver pela leitura lá qual que eram os projetos de Paulo. Importa que eu veja Roma. Como que eu vou fazer para ver Roma? Eu vou ir para Roma financiado, vou financiar a quarta viagem missionária. Quem vai financiar é Roma. Eu vou ir para Jerusalém. E em Jerusalém eu vou ser preso. Em Jerusalém eu vou apelar para César. Se bem que foi em Cesareia, mas é a mesma coisa. E vou fazer a quarta viagem missionária financiado. E aí ele redige a carta aos Romanos. Ele escreve a carta aos Romanos. E então regressa de Coríntios para Cesareia. E regressa de Coríntios e faz a sua última viagem a Jerusalém. E a carta aos Romanos, agora terminada, já no ano 58, é enviada. Entre 59 e 60 ocorre o que eu acabei de falar, que está no livro de Atos. Ele é preso. E aí ele passa 2 anos ali preso, só que a carta já foi. A carta foi enviada para os romanos. Tanto é que quando passa toda aquela tribulação, toda aquela luta da viagem para Roma, que sai como prisioneiro, mas chega como o salvador do navio, aplaudido, aclamado na via Ápia, sai amarrado, preso, amanietado, algemado, e chega lá solto, acompanhado
pelo centurião, entrando pela via que só passam os heróis, o herói de Deus é exaltado lá. Já tem uma grande multidão esperando ele em 3 pontos diferentes. Por quê? Porque a carta aos Romanos fez um efeito grande lá em Roma. E esse é um apontamento aí. A dica teológica. Pegue isso aí, estude, e você terá uma mensagem profunda para pregar na sua igreja, onde você for convidado. Não esqueça de deixar os seus comentários. Eu vou pegar ou melhor, eu vou pegar o link de um vídeo do apóstolo Paulo sobre o espinho na carne, se bem que eu fiz com o título doença, porque chama mais a atenção, e vou colocar na descrição desse vídeo. Veja esse vídeo também. Ele é em 2 partes. E Shalom Lahema. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo.